ao Transuniverso. Capítulo 57. Mas quando Adão saiu e viu sua figura horrenda, teve medo dele e disse-lhe: Quem és tu? Então Satã respondeu e disse-lhe: Sou aquele que se escondeu na serpente e falou a Eva, e a enganou até que ela obedecesse sua ordem. Sou aquele que a enviou através das artimanhas de minha fala, para enganar-te, até que tu e ela comesse do fruto da árvore e saíste sob o domínio e o comando de Deus. Mas, ao ouvir estas suas palavras, Adão lhe disse: Acaso tu podes fazer-me um jardim como o que Deus fez para mim? Ou acaso tu podes vestir-me com as mesmas natureza luminosa com a qual Deus me vestiu? Onde está a natureza divina que prometeste dar-me? Onde está aquela bela conversa que mantiveste conosco antes, quando estávamos no jardim? Então Satã disse a Adão: Tu pensas que se eu prometesse qualquer coisa a alguém, eu lhe atraria algum dia ou cumpriria minha palavra? Não é assim, pois eu mesmo nunca pensei em obter o que pedia. Por isso eu caí e te fiz cair pelo que eu mesmo caí. E assim é conosco também. Quem aceitar meu conselho cairá por isso. Mas agora, Adão, em razão de tua queda, tu estás sob meu governo, e eu sou teu soberano. Porque tu me ouviste e desobedeceste teu Deus. Nem haverá libertação alguma de minhas mãos até o dia prometido a ti por teu Deus. Já que não sabemos o dia combinado contigo por teu Deus, nem a hora que serás libertado, por essa razão nós multiplicaremos a guerra e o assassino contra ti e teus descendentes depois de ti. E de nossa vontade e por nosso bel prazer, que não deixaremos nenhum dos teus filhos dos homens para herdar nossas hierarquias no céu. Quanto à nossa moradia, Adão, é no fogo ardente, e não cessaremos nossas obras más. Não, nem por um dia, nem por uma hora sequer. E eu, Adão, atiçarei o fogo sobre ti quando vieres à caverna para nele habitar. Depois de ouvir estas palavras, Adão chorou e lamentou-se e disse a Eva: Oh Eva, o que ele disse? Que não cumprirá nada do que te prometeu no jardim. Será verdade? Então que ele se tornou nosso soberano? Mas pediremos a Deus que nos criou, que nos liberte de suas mãos. Capítulo 58. Então Adão e Eva estenderam suas mãos para Deus, orando e pedindo-lhe que expulsasse Satã para longe deles, para que ele não lhes causasse nenhuma violência e não os forçasse a negar a Deus. Então Deus imediatamente lhes enviou seu anjo, que expulsou Satã para longe deles. Isto aconteceu por volta do pôr do sol, ao 53º dia depois de sua saída do jardim. Então Adão e Eva entraram na caverna e prostraram-se com suas faces voltadas para a terra para orar a Deus. Mas enquanto oravam, Adão disse a Eva: Tu viste que tentação sucederam-nos nessa terra? Vem, levantemo-nos
e peçamos a Deus que nos perdoe os pecados que cometemos e não sairemos antes do final do dia após o 40º. E se morrermos aqui, Ele nos salvará. Sim. Então Adão e Eva ergueram-se e uniram-se na súplica a Deus. Eles permaneceram assim, orando na caverna. Não saíam nem de noite, nem de dia, até que suas preces elevaram-se da sua boca como uma chama de fogo. Capítulo 59. Mas Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, não lhes permitiu terminarem suas preces, pois convocou suas hostes, e todas vieram. Ele então lhe disse: Desde que Adão e Eva, que enganamos, concordaram entre si em orar a Deus noite e dia, e pedir-lhe que os liberte, e desde que eles não querem sair da caverna até o final do 40º dia, e desde que eles continuaram suas preces como ambos concordaram em fazer, para que ele os liberte de nossas mãos e o restitua ao seu estado anterior. Veja o que faremos com eles. O poder é teu, ó Senhor nosso, para fazer o que te agradar. Então vamos fazer uma maldade. Vamos entrar comigo. Vamos entrar. Vamos logo. Vamos entrar na caverna e destruir. E eu vou golpear Adão e Eva até deixá-los mortos. Então veio a Adão e Eva a palavra de Deus, a qual os ergueu de seu sofrimento. E Deus disse a Adão: Sê forte, não tenhas medo daquele que acabou de vir a ti. Mas Adão chorou e disse: Onde estáveis vós, ó meu Deus, quando eles nos golpearam, e este sofrimento nos acometeu a mim e a Eva, a vossa serva? Então Deus disse-lhe a Adão: Adão, vê, ele é o Senhor e Mestre de tudo que tu tens, aquele que disse que te daria divindade. Onde está este amor por ti? E onde está o presente que ele me prometeu? Ao menos uma vez agradou-me, ó Adão, vir a ti, consolar-te e fortalecer-te e rejubilar-te contigo e enviar suas hostes para te proteger, porque tu ouviste e seguiste o seu conselho e desobedeceste meu mandamento e seguiste seu comando. Então Adão chorou perante o Senhor e disse: Ó Senhor, porque eu desobedeci um pouco, vós me castigaste dolorosamente por isso. Mas eu vos peço, libertai-me de suas mãos, ou então tende piedade de mim e retirai minha alma do corpo, que estás agora nessa terra estranha. Então Deus disse a Adão: Se ao menos tivesses havido este suspirar e orar antes que tu desobedecesses, então tu terias repouso da aflição em que estás agora. Mas eu tive paciência contigo, ó Adão, e permiti tu e Eva a estarem e a permanecerem na caverna até que se cumprisse os 40 dias. Mas, quanto a Adão e Eva, suas forças e carne definharam pelo jejum e pela oração.
de fome e sede, pois eles não tinham provado nem alimento, nem bebida, desde que deixaram o jardim. Nem as funções de seus corpos ainda estavam estabelecidas, e eles não tinham mais forças para continuar em oração, por causa da fome. Até o fim do dia posterior ao 40º, eles estavam caídos na caverna. Ainda assim, a fala que escapasse de suas bocas era somente de louvores. Capítulo 60. Então no 39º dia, Satã veio à caverna, vestido um traje de luz e com um cinto reluzente, amarrado à cintura. Em suas mãos segurava um bastão de luz, e sua aparência era muito assustadora, mas sua face era agradável, e sua fala doce. Transformara-se assim com o propósito de enganar Adão e Eva, e fazê-los sair da caverna, antes de cumprirem os 40 dias. Pois ele disse consigo mesmo: Agora, se eles cumprirem os 40 dias de jejum e oração, Deus o restituirá ao seu lado anterior. E se ele não fizer, ainda assim será benevolente para com eles. E mesmo se ele não tiver misericórdia deles, ainda lhes dará algo do jardim para consolá-los, como já o fez por 2 vezes. Eu agora vou me aproximar da caverna com esta agradável aparência e vou enganá-lo. Adão, erguei-vos, pondo-se de pé, tu e Eva, e acompanha-me. Siga-me, Adão. Preciso que você me escute. Existe uma terra boa. Não tenhais medo. Eu sou de carne e osso como vós, e fui a primeira criatura criada por Deus. E assim foi que, depois de criar-me, ele me colocou num jardim ao norte, nos limites do mundo. E ele me disse: permanece aqui. E eu permaneci ali de acordo com sua palavra, e não desobedeci seu mandamento. Ele fez algo vir sobre mim, e ele te tirou, ó Adão, do meu lado, mas não te fez habitar junto a mim. Mas Deus tomou-te em sua mão divina e colocou-te no jardim do leste. Então eu me entristeci por tua causa, pois enquanto que Deus te tirara do meu lado, ele não te permitiu permanecer comigo. Mas Deus me disse: não te entristeçais por causa de Adão, a quem eu tirei do seu lado. Nenhum mal lhe acontecerá, pois agora eu tirei de seu lado uma companheira para ele, e dei-lhe alegria assim procedendo. E aí eu continuo te dizendo, Adão, eu não sabia como aconteceu que viesses para essa caverna, nem nada sobre esta provação que vós acometeu, até que Deus me disse: vê, Adão, desobedeceu aquele que tirei do teu lado, e Eva também, a quem tirei do seu lado. E expulsei-os no jardim e os fiz habitar num país de tristeza e miséria, porque eles me desobedeceram e deram ouvidos a Satã, e eis que estão sofrendo até o dia, o 80º. Então Deus me disse: levanta-te, vai a eles e faze-os virem para a tua casa, e não permitas que Satã aproxime-se deles e os perturbe, pois eles estão agora em grande miséria e estão caídos, definhados de fome. Ele continuou dizendo-me: quando tu levares para a tua casa, dá-lhes de comer do fruto da árvore da vida, e dá-lhes de beber da água da paz, e veste-os com uma vestimenta de luz, e restitui-os ao seu estado anterior. E não os deixe em miséria, pois eles vierem a ti. Mas não te entristeçais por eles, nem te arrependas daquilo que lhes sucedeu. Mas quando eu ouvi isto, fiquei entristecido,
e meu coração não se pode suportá-lo pacientemente por tua causa, ó meu filho. Mas Adão, ao ouvir isto, ficou amedrontado e disse consigo mesmo: Não saireis a fim de que ele apanhe a mim e a Eva em uma armadilha? E Satanás se passou por velho, tentando provar para Eva e Adão que eram seus filhos, e contou uma história anterior ao nascimento deles, a fim de que pudesse enganá-los. E disse: Ó Deus, quando eu for a meus filhos, Satã me encontrará no caminho e fará guerra contra mim, como fez contra eles. Então disse Satã, enganando Adão e Eva, que Deus o disse para não ter medo. Ao encontrá-los, poderia golpeá-lo com o bastão que seguras em tuas mãos, e não tenhas medo dele, pois ele permanece a antiga ordem, e ele não prevalecerá contra ti. Então o Senhor disse, segundo Satanás, querendo enganar Adão e Eva, que ele estava velho e não podia mais ir e nem ser enviado aos anjos para que o trouxessem. Mas Deus me disse: os anjos, na verdade, não são como eles, e não concordarão em acompanhá-los. Mas eu te escolhi, porque eles são teus rebentos, semelhantes a ti, ouvirão o que dizes. Deus me disse mais: se tu não tens força para caminhar, enviarei uma nuvem para te carregar e deixar-te à entrada da caverna. Então a nuvem retornará deixando de ti lá. E se eles vierem contigo, enviarei uma nuvem para carregar-te a ti e a eles. Então ele ordenou que viesse numa nuvem, e esta carregou-me e trouxe-me a vós. E em seguida retornou. E agora, ó meus filhos, Adão e Eva, olhai para meus cabelos brancos e para meu estado de debilidade e para a minha vinda daquele lugar distante. Vinde comigo para um lugar de repouso. Então ele começou a fingir, e chorou e soluçou diante de Adão e Eva, e suas lágrimas jorravam sobre a terra como água. E quando Adão e Eva ergueram seus olhos e viram sua barba e ouviram sua doce fala, seus corações comoveram-se com ele. Ouviram-no, pois acreditaram que ele era verdadeiro, e parecia-lhes que realmente eram seus filhos, quando viram que sua face era igual a deles próprios, e confiaram nele. Capítulo 61. Então ele tomou Adão e Eva pela mão e começou a conduzi-los para fora da caverna. Mas quando eles estavam a uma pouca distância dela, sabendo Deus que Satã os havia dominado e os estava tirando de lá, antes que se cumprisse os 40 dias, para levá-los a algum lugar distante e depois destruí-los. Então a palavra do Senhor Deus novamente veio e amaldiçoou a Satã, afastou-os dele. E Deus começou a falar a Adão e Eva, dizendo-lhes: Que foi que vos fez sair da caverna para este lugar? Então Adão disse a Deus: Acaso criaste um homem antes de nós? Pois quando estávamos na caverna, subitamente veio a nós um bom velho, que nos disse que era o mensageiro de Deus a nós, para levar-nos de volta a algum lugar de repouso. E acreditamos, ó Deus, que ele era o vosso mensageiro, e saímos com ele, e não sabíamos se devíamos ou não ir com ele. Então Deus disse a Adão: Vê, foi o pai das artes malignas que te conduziu, a Eva e a ti, para fora do jardim das delícias. E agora, certamente ao ver que tu e Eva vos uniste para jejuar e orar,
e que vos não saireis da caverna antes do término dos 40 dias, ele desejou tomar vosso propósito, quebrar vosso laço mútuo, tirar toda a vossa esperança e conduzir-vos para algum lugar onde pudesse destruir-vos. Porque ele seria incapaz de fazer-vos qualquer coisa, a não ser que se mostrasse semelhante a vós. Portanto, ele veio a vós com uma face igual à vossa, e começou a fazer-vos oferta como se elas fossem todas verdadeiras. Mas eu, por misericórdia e pela benevolência que tive por vós, não lhe permiti que vos destruísse, mas afastei-os de vós. Agora, portanto, ó Adão, toma Eva e volta para a vossa caverna e permaneça lá até o raiar do 40º dia, e quando sairdes, ide em direção ao portão leste do jardim. Então Adão e Eva adoraram a Deus, e louvaram, e agradeceram-no pela salvação que lhe viera dele, e retornaram para a caverna. Isto aconteceu ao anoitecer do 39º dia. Então Adão e Eva puseram-se de pé, e com grande zelo oraram para Deus, para que sua necessidade de força fosse satisfeita, pois sua força os havia abandonado, por fome e sede e oração. Mas eles permaneceram em vigília, aquela noite inteira, orando até a manhã. Então Adão disse a Eva: Levanta-te, Eva, vamos em direção ao portão leste do jardim, como Deus nos disse. E eles disseram suas preces como era de hábito diário, e saíram da caverna, para aproximar-se do portão leste do jardim. Então Adão e Eva puseram-se em pé, e oraram, e suplicaram a Deus que os fortalecesse, e lhes enviasse algo com que satisfazessem sua fome. Mas quando terminaram suas preces, permaneceram onde estavam, pois lhe faltava forças. Então veio a palavra de Deus novamente e disse-lhe: Adão, levanta-te, vai e traz para cá 2 figos. Então Adão e Eva levantaram-se e caminharam até aproximar-se da caverna. Capítulo 62. Mas Satã, o perverso, estava com inveja pelo consolo que Deus lhe dera. Assim, ele os precedeu e entrou na caverna, e pegou os 2 figos e enterrou-os do lado de fora da caverna, de maneira que Adão e Eva não os encontrassem. Ele também tinha em seus pensamentos destruí-los, mas, por misericórdia de Deus, logo que aqueles 2 figos estavam dentro da terra, Deus anulou o desígnio de Satã em revelação a eles e transformou-os em 2 árvores frutíferas, sombreavam a caverna. Então, quando as 2 árvores cresceram e cobriram-os de fruto, Satã afligiu-se, lamentou-se e disse: Teria sido melhor deixar aqueles figos como estavam, pois agora vê, eles se transformaram em 2 árvores frutíferas, das quais Adão comerá todos os dias de sua vida, enquanto que eu tinha em meu pensamento, quando os enterrei, em destruí-los inteiramente, escondê-los para sempre. Mas Deus anulou meu desígnio e não quis que esta fruta sagrada perecesse.
e ele desmascarou minha intenção e anulou o plano que eu armara contra seus servos. É melhor eu partir daqui, pois estou envergonhado por não ter alcançado meu desígnio. Capítulo 63. Mas Adão e Eva, ao se aproximarem da caverna, viram 2 figueiras cobertas de frutos e sobreando a caverna. Então Adão disse a Eva: Parece-me que nos perdemos. Quando é que essas 2 árvores cresceram aqui? Parece-me que o inimigo deseja nos desviar. Acaso tu dirias que há na terra uma outra caverna que não esta? Ainda assim, ó Eva, entremos na caverna e achemos nela os 2 figos, pois esta é a nossa caverna na qual estávamos. Mas se não acharmos os 2 figos nela, então não pode ser a nossa caverna. Então vamos, Adão. Vamos entrar na caverna e procurar para ver se nos 4 cantos nós encontramos. Você pode ver, eu não estou encontrando os figos. Vamos procurar direito então, Adão. Mas eu já procurei nos 4 cantos, mas eu não encontro os 2 figos. Não é possível. Não é possível, Eva. Nós perdemos. Ou então essa caverna está errada, ó Eva. Parece que essas 2 figueiras são os 2 figos que estavam na caverna. Adão, realmente eu não sei. Eu não faço ideia. Então vou me pôr a orar e vou dizer e vou falar com Deus. Ó Deus, vós nos ordenaste voltar à caverna e pegar 2 figos e então retomarmos a vós. Mas agora não encontramos, nem eu nem Eva. Sim, ó Deus. Não achamos, Senhor. Ó Deus, ou vós o pegastes e plantastes essas 2 árvores, ou nós perdemos nosso caminho, ou realmente o inimigo nos enganou. Se isso for assim, então, ó Deus, revela-nos, ó Pai, o segredo destas árvores e dos 2 figos. Então veio a palavra de Deus a Adão e Eva e disse-lhes: Ó Adão, quando eu te enviei para buscar os figos, Satã foi na tua frente à caverna, pegou os figos e enterrou-os do lado de fora, a leste da caverna, pensando em destruí-los e não plantando-os com boa intenção. Não é por tua bondade, então, que estas árvores crescerem instantaneamente, mas eu tive misericórdia de ti e ordenei-lhes que crescessem, e elas cresceram até se tornarem 2 grandes árvores, para que tenhais sombra sobre seus galhos e encontreis repouso, e que eu vos faça ver meu poder e minhas obras maravilhosas. E também para mostrar-vos a maldade de Satã e suas obras más. Pois desde que saíste do jardim, ele não cessou, não, nem por um único dia sequer, de fazer-vos algum mal. Mas eu não lhes dei poder sobre vós. E disse a ele: daqui por diante, digo-vos, Adão, regozijai-vos com as árvores, tu e Eva, e repousai debaixo dela quando vos sentirdes cansado, mas não comais de seus frutos, nem vos aproximeis deles. Então Adão e Eva choraram e disseram: Ó Deus, vós nos matareis novamente, ou nos expulsareis de vossa presença, Sim, Deus. e eliminareis nossa vida da face da terra? Eu vos imploro,
Se sabeis que nessa árvore há morte ou algum mal, como da primeira vez, Deus. arrancai-as de perto da nossa caverna, Sim, Deus. ou secai-as, e deixai-nos morrer de calor, de fome e de sede, pois nós conhecemos vossas obras maravilhosas, ó Sim, Deus. Deus. Sabemos que são grandiosas e que pelo vosso poder podeis fazer sair uma coisa de outra, independentemente de alguém o Deus. desejar. Pois vosso poder pode transformar rochas em árvores e árvores em rochas. Verdade, Deus. Capítulo 64. Então Deus olhou para Adão e para suas forças de pensamento, para sua resistência à fome e à sede e ao calor. E ele transformou as 2 figueiras em 2 figos, como eram antes. Então disse Adão e Eva: Cada um de vós pode pegar o figo. Portanto, eu vos ordeno, eu sou o Senhor vosso Deus. Entrai na caverna e comei os figos e satisfazei vossa fome, a fim de que não morrais, assim como eu lhe ordenei. Entrai na caverna. Então eles entraram na caverna por volta do pôr do sol, e Adão e Eva se puseram de pé e oraram a hora do pôr do sol. Então sentaram-se para comer os figos, mas não sabiam como comê-los, pois não estavam acostumados a comer aquele alimento terreno. Eles receavam também que, se comessem, seus estômagos ficariam sobrecarregados, e sua carne mais densa, e seus corações passariam a gostar de alimentos terrenos. Mas, enquanto estavam assim sentados, Deus, por piedade deles, enviou-lhes seu anjo, a fim de que não perecessem de fome e de sede. E o anjo disse a Adão e Eva: Deus vos manda dizer que não tendes força para jejuar até a morte. Comei, portanto, e fortalecei vosso corpo, pois agora sois carne de animal, que não pode subsistir sem alimento e água. Então Adão e Eva pegaram os figos e puseram-se a comê-los, mas Deus introduzira neles uma mistura como a de pão saboroso e sangue. Então o anjo deixou Adão e Eva, que comeram 2 figos até saciarem sua fome. Em seguida, guardaram o que restou, mas pelo poder de Deus os figos ficaram cheios, como antes, porque Deus o abençoara. Depois disso, Adão e Eva ergueram-se e oraram com o coração alegre, e suas forças foram renovadas, e louvaram e rejubilaram-se sem cessar durante a noite inteira. E este foi o fim do 83º dia.